Olá, eu sou o professor Roberto Diniz, sou engenheiro eletrônico e hoje vamos falar sobre a análise de viabilidade de projetos e empreendimentos. Basicamente, nós vamos estar vendo os motivos para o investimento de um empreendimento ou um projeto industrial qualquer, um diagrama de fluxo de caixa, vamos entender o conceito e é uma ferramenta fundamental para que a nossa viabilidade seja feita baseada em bons dados, a viabilidade econômica do empreendimento, a análise de equilíbrio de um investimento e a análise da sensibilidade deste empreendimento. O primeiro ponto que a gente vai estar avaliando são os motivos para se investir, né? O porquê que a gente vai estar fazendo investimento. Dentre alguns pontos, destaca-se o primeiro deles, a aquisição de ativos, né? Onde, a partir de uma ampliação da capacidade de produção, se faz necessário um novo investimento para que possamos alcançar novos faturamentos em termos produtivos e também através da diversificação de linhas de produtos, onde é um dos grandes motivos também, principalmente com a entrada de novos produtos no mercado. Um outro ponto são a substituição de ativos ou a modernização da linha de produção. De acordo com a crescente demanda do mercado e modernização de novos produtos tecnológicos, é necessário que se modernize a linha de produção atual, onde a gente pode estar fazendo novas instalações ou até mesmo a reconstrução, o reparo ou até a inclusão de uma nova máquina, permitindo assim aumento de produção e, consequentemente, aumento, né, no faturamento de um determinado empreendimento. Outras finalidades também para se investir são vinculados, como alguns exemplos, propaganda, pesquisa ou desenvolvimento, alguns serviços de consultoria, que em alguns casos se faz necessário para alavancar novos negócios de empreendimento, e também outra opção seria a aquisição de softwares, principalmente softwares de alto valor agregado, onde se é necessário avaliar se é viável ou não fazer um investimento de um alto vulto financeiro para gerar um certo aumento de produtividade no nosso negócio. Para começar a fazer a análise de investimento, o primeiro dado que a gente tem que estar em mãos são os nossos investimentos, fazer um orçamento, determinar o quanto será necessário investir, né, o que a gente chama de CAPEX. Além disso, levantar quais são as nossas receitas previstas e os nossos gastos que estão previstos também para o nosso empreendimento. Com esses dados em mãos, a gente começa a fazer a representação de um fluxo de caixa. Fluxo esse que, a partir de uma linha de base pré-determinada, onde teremos um tempo representado de acordo com os nossos levantamentos, vamos ter, no momento inicial, o nosso investimento, onde eu estou chamando de CAPEX, e ao longo do tempo eu estarei representando novos investimentos ou as nossas receitas que estarão, né, oriundas do nosso investimento ao longo do tempo. É importante ressaltar que é importante a gente acrescentar também a nossa necessidade de capital de giro. É um fator muito importante, uma vez que depois do investimento, às vezes se esquecem alguns empreendimentos do nosso capital de giro, ele é fundamental ao nosso negócio, uma vez que, além das receitas que vamos produzir, esse capital ele se faz necessário para que tenhamos os nossos estoques renovados, algumas eventuais riscos que estaremos gerenciando, e ele é sempre necessário ao nosso empreendimento. Não podemos esquecer dele em momento algum. Esse tempo ele pode ser representado a partir de uma estimativa que seja ela anual ou mensal, isso de acordo com o tipo de investimento, o tipo de projeto que a gente está trabalhando, com qual a gente está envolvido. Além desses componentes do investimento, a gente tem que lembrar primeiramente do custo básico, né? Qual que é o valor das aquisições, dos equipamentos que serão adquiridos, de todos aqueles materiais envolvidos nesse investimento.
Outro ponto fundamental são os custos de instalação. Instalação essa que não podemos esquecer de alguns custos adicionais para funcionamento, por exemplo, transporte, montagem, assistência técnica, capacitação do pessoal que vai estar diretamente fazendo a instalação dos equipamentos, e eles são custos fundamentais que têm que estar contidos no nosso projeto. Outro ponto também para se pensar são as despesas pré-operacionais. Despesas essas que incluem operacionais. Incluem despesa com teste, startup, no caso energia, treinamento, matéria-prima, material para testes, são pontos, são componentes que vão estar compondo o nosso CAPEX e que são fundamentais para que se faça uma estimativa mais precisa possível. No caso do capital de giro, que nós já citamos, ele basicamente vai estar operacionalizando o nosso investimento, né? E normalmente eles são recursos necessários para estoque, créditos a clientes, entre outros pontos. Outra coisa também é o seguinte: nós temos, além dessas aplicações do nosso capital de giro, nós ainda teremos uma outra fatia que é de nossas despesas operacionais. Despesas essas que são financiadas às vezes pelos nossos fornecedores de insumos. A diferença entre esse capital necessário para aplicação e operacional é justamente a nossa necessidade de capital de giro, né, que seria o desembolso líquido do caixa necessário para que o nosso projeto decole, o nosso projeto, né, funcione de maneira adequada. Para isso, nós temos algumas análises para o nosso empreendimento. Né? Nós temos basicamente 5 métodos, né? Dentre eles o VPL, que é o valor presente líquido, a taxa interna de retorno, né? Também chamada de TIR, o prazo de retorno, que é o payback, e o índice de lucratividade, e por fim, a taxa de rentabilidade. O payback, basicamente, ele avalia o risco do nosso empreendimento. Ele é fundamental de ser calculado e é ele que vai estar nos determinando qual o tempo que o investimento será pago. O VPL avalia basicamente a riqueza que será gerada no nosso empreendimento ou no nosso projeto e é um cálculo fundamental para a nossa análise da viabilidade. E por fim a TIR, né, que representa e faz a avaliação da rentabilidade do nosso empreendimento econômico. O VPL basicamente ele é calculado em cima do fluxo de caixa que determinamos inicialmente, vinculado aos períodos relacionados ao tempo, bem como a nossa taxa de juros. Essa taxa de juros é fundamental conhecermos para saber se o nosso empreendimento será viável estar investindo ou se esse capital poderia ser aplicado em um outro projeto ou até mesmo em operações financeiras de mercado. É sempre fundamental que o nosso VPL de um determinado projeto seja maior que zero. A partir do cálculo, todas as vezes que colocamos o VPL maior que zero, isso é considerado economicamente viável no nosso empreendimento, podendo assim, né, criar-se um cenário para que possa fazer investimento com a maior segurança. Um outro método, que é a TIR, ela consiste em igualar capitais de futuros ao capital presente. Então a TIR, basicamente, ela consiste em zerar esse VPL, considerar o VPL igual a zero. Com isso, a gente consegue verificar, né, que todas as entradas, bem como saídas financeiras do nosso investimento, a gente consegue igualar a zero, trazendo ao capital futuro que ele foi igualado ao capital presente, de modo que, a partir da taxa de juros que a gente consegue calcular a partir da taxa interna de retorno, a gente consegue verificar se o nosso empreendimento, né, deverá ser viável ou não. Ele é um número intrínseco ao projeto, não depende de taxa de juros vigente no mercado, e a TIR está muito vinculada à política e plano estratégico da empresa. Outra coisa também para se falar a respeito da TIR, existe um outro índice, que é o TMA, que é a taxa
mínima de atratividade, onde esta taxa é definida pela política estratégica da empresa, do empreendimento, do empreendedor, de quem estiver financiando esse investimento. Isso é uma definição estratégica da empresa, não existe a regra determinando um valor fixo, um valor exato. Isso vem muito de estudos de mercado, se quer investir, qual tipo de projeto, qual tipo de investimento que está se fazendo. Então, normalmente, quando a TIR se apresenta superior à TMA, disse que o nosso projeto ele é economicamente viável. A TIR, uma vez que ela considera VPL igual a zero, ela está representando sempre a rentabilidade do projeto. Um outro método é o que a gente chama de payback. O payback, ele vai nos mostrar qual é o tempo mínimo que o nosso empreendimento será pago a partir das receitas que estamos gerando. Ele é sempre definido pela empresa em função da política de investimentos e também da característica do negócio, e esse payback ele é sempre calculado para se comparar ao prazo máximo de atratividade da empresa, onde determina um valor de tempo específico, normalmente dado em anos, para que esse empreendimento retorne o valor investido inicialmente em um tempo determinado e esperado pela empresa. Um outro ponto para se avaliar é o que a gente chama de TR, que é a nossa taxa de rentabilidade, que basicamente indica o percentual do ganho que foi obtido sobre o capital investido. Então, é um atrativo também. Normalmente, ele é bem utilizado, tem como referência o que a gente chama de IL, né, que é basicamente o índice de lucratividade, que também são dois índices vinculados à política interna de investimentos em empresa, vinculado ao planejamento estratégico. Com esses índices, 5 índices básicos, a gente consegue definir o que a gente chama de taxa de equilíbrio de um determinado empreendimento. Taxa essa onde temos uma reta onde representamos as receitas, uma outra reta que é o que a gente representa os nossos custos totais da empresa, o que determina esse ponto que chamamos de ponto de equilíbrio em relação a quantas unidades produzidas e quanto que estamos faturando. Esse ponto indica quanto devemos produzir e relativamente quanto devemos faturar para que o nosso empreendimento ele tenha um equilíbrio e, consequentemente, seja economicamente viável. Um outro ponto para se analisar é o que chamamos de análise de sensibilidade do empreendimento, onde, no modelo convencional, utilizamos probabilidades e valor esperado, né? Quando traçamos, né, cenários para fazer a análise de sensibilidade, a taxa de retorno ela é ajustada ao risco e a gente faz avaliações subjetivas do risco. Então, consequentemente, a gente consegue fazer uma avaliação mais precisa, com um risco mais controlado, um risco bem mitigado, de maneira que o nosso empreendimento seja economicamente viável. A análise de sensibilidade utiliza projeções de fluxo de caixa, como nós comentamos inicialmente, e permite que construímos cenários e, a partir desses cenários, tomemos uma decisão de investir ou não em um determinado investimento. Além desses cenários, podemos também estar fazendo a leitura do ambiente externo e algumas possíveis implicações para os valores das variáveis, onde todas as variáveis podem ser alteradas ao mesmo tempo. Isso pode se fazer criando uma planilha, né, e fazendo essas simulações a partir de um eixo de custo por um eixo de investimento e fazendo variações onde a gente vai estar, desde o projeto de viabilidade de um determinado empreendimento, verificando quanto se pode estar variando para que se consiga realmente chegar num ponto de equilíbrio e, consequentemente, tomar a decisão de se investir ou não.